Então nós vamos conversar um pouco sobre a batalha maligna. E quando nós falamos a palavra maligno, nós pensamos sempre no mal. Nós pensamos sempre nessa imagem de fazer mal, de pensar o mal. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Nós vamos usar o método do nosso mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele sempre ilustrava as coisas espirituais com as coisas naturais, para que as pessoas pudessem entender melhor. Nós trouxemos para vocês uma ilustração aqui, e esse jovem maravilhoso vai trazer para nós aqui essa parte da ilustração. Eu não sei quantos de vocês conhecem. Eu conheci tem pouco tempo, tá? Vamos abrir uma parte. Me apresentaram como o cipó de 15 dias. Não sei quantos de vocês conhecem. E esse cipó, ele é impressionante, porque assim, você vai cortando ele, você trabalhando na agricultura, você vai cortando ele, mas rapidinho, em pouco tempo, ele vai crescendo de novo. E essas hastes dele vai tomando conta de tudo, vai entrelaçando na plantação. Se você deixar, ele toma totalmente conta de todo o terreno. Ele é chamado, pelo menos me apresentaram desta forma, né? O cipó de 15 dias. Não sei se vocês percebem aqui, mas ele tem aqui, ó, uma raizinha, uma batata. Nós colocamos o nome dela batata maligna. E os jovens vai trazer para nós, novamente, deixa ele trazer ali para vocês verem, nós trouxemos uma para vocês verem, tá? Essa aqui tem menor, tá? Mas é muito eficiente, ela vai crescendo, entrando na terra, olha o tamanho dela. E tem bem maior também. Ela penetra na terra e assim você vai cortando. E esta batata aqui, ela vai enviando aqueles cipós que vai tomando conta de tudo. Guarde isso na mente, que é, como eu disse para vocês, a ilustração que Jesus usava. E como eu já disse e vou repetir, nós chamamos ela de batata maligna, porque ela tem essa capacidade da gente arrancar e ela ficar produzindo anos e anos e anos. Ela fica mandando essa haste, tá? Por favor, muito obrigado. Vamos abrir nossas Bíblias aí para nós entendermos agora melhor. Gênesis 4, o versículo 7, tá? Gênesis 4, o versículo 7. Nós vamos usar aí, em Gênesis 4, versículo 7, só uma parte. Deus está falando a Caim, o filho de Adão e Eva. Logo após o pecado, Deus vai conversar com Caim. E Deus diz a Caim a respeito daquele sentimento que ele estava tendo, aquele sentimento que estava tomando conta dele. Deus diz a Caim aí, eu acredito que está a mesma coisa na sua Bíblia: eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O desejo de Caim era um desejo que estava se formando no coração dele, nos sentimentos dele. Tinha uma batata maligna. O que estava nascendo em Caim tinha uma origem. E Deus estava dizendo a Caim: olha, cumpre a você dominar essa situação. Mas para entendermos melhor esta situação, vamos abrir aí as Bíblias em Romanos 4, versículo 20 e versículo 23. Romanos 4, versículo 20 e versículo 23. Olha só o que Paulo diz. Ele diz assim: mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim
o pecado que habita em mim. Olha que coisa impressionante. O pecado que habita em mim é que está me fazendo fazer algumas coisas que eu não quero fazer. E quem escreveu isso é, de fato, algo que nos deve chamar a atenção, porque foi o apóstolo Paulo, um homem que dedicou todos os seus recursos, sejam intelectuais, sejam materiais, entregou toda a sua vida ao ministério de levar Jesus. Ele dizia: miserável homem que sou. Ele demonstrava esta luta que havia dentro dele. E ele dizendo: olha, se eu não consigo fazer o bem, eu quero fazer o bem, mas eu não faço, porque o pecado habita em mim. Então ele diz no versículo 23, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Olha, irmãos, que coisa impressionante. A mente dele desejava uma coisa, mas os membros dele levavam ele para outro detalhe. O desejo dele era diferente daquilo que ele queria realmente viver. Eu não sei se, eu tenho certeza que vocês lembram, mas Jesus também trouxe uma maneira de esclarecer essa situação para nós. Jesus, eu preferi até essa versão de Lucas. Lucas 9, versículo 23. Lucas 9, o versículo 23. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia. Tome a sua cruz e me siga. Jesus disse: o único jeito de servi-lo, o único jeito de acompanhá-lo, era que os seus seguidores negassem a si mesmo. E Paulo diz que a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Duas naturezas em conflito. Uma natureza implantada após o pecado. Porque antes do pecado, tudo que Deus fez era perfeito. O homem estava na presença de Deus, o homem refletia a glória de Deus. O homem era parte daquele universo perfeito. Mas, após o pecado, o primeiro versículo que nós lemos aí deixa claro que aquela natureza do mal, aquela natureza maligna, aquela batata chamada de pecado, ela veio conspirar contra essa amizade, contra essa relação entre Deus e o homem. E agora nós estamos aí em uma batalha maligna, porque o mal pelo qual lutamos contra, ele não vem de Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é justiça, e em todas essas coisas. Agora aí, a gente está diante do problema, né? Nós estamos diante desta batalha espiritual. Mas a questão que nós precisamos saber hoje é como enfrentarmos. Como é que enfrentamos, irmãos, essa situação? Para onde nós vamos diante disso? Romanos 12, no versículo 2,
Romanos 12, no versículo 2. Vejam só o que está escrito. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Renove a mente. Não é para nos conformarmos com as novas ideologias, as novas teorias, as novas situações. Cada dia que passa, os desafios se tornam maiores. E os desafios, eles não são maiores fora da igreja, mas eles são maiores principalmente dentro da igreja. Porque muitos, e nós sabemos disso, porque a própria Bíblia diz que é necessário que o joio e o trigo cresçam juntos, não é verdade? Nós sabemos que a igreja não é lugar de santo, a igreja é lugar de pecadores, nós sabemos disso. Nós sabemos que a igreja é um hospital para cuidar de doentes, e as pessoas trazem os seus problemas. Quando elas querem conhecer a Cristo, ela traz essas situações. E demora para que a mente se transforme, demora para que a mente se renove. Mas, infelizmente, nem sempre isso acontece, né? Não acontece com todos. Eu costumo dividir a vida em 3 fases. Qualquer área da vida, inclusive a vida espiritual. A primeira dela é a ignorância. Seja na profissão, você estudando um curso técnico, uma faculdade, primeiro você é ignorante, você precisa da teoria, você precisa entender certas coisas. Uma criancinha, o pai e a mãe estão ali, não coloca o dedo na tomada que você vai tomar choque. A criança não sabe que ela vai tomar um choque ali. Não coloca a mão nisso aí que está quente, vai te queimar. A criança tem a ignorância, ela não compreende o que é fogo. Mas às vezes, até de maneira difícil, o pai e a mãe até deixam ela queimar um pouquinho, se não for, né? Para que ela entenda que ela vai se queimar. Então vem a segunda fase, a fase do conhecimento. Eu agora entendo isso, não é? Eu entendi o que é ser engenheiro, eu entendi o que é ser médico, eu entendi o que é me queimar, eu entendi o que é a Bíblia, eu entendi o que é religião, eu entendi o que é ser adventista. Mas aí vem uma terceira fase, que é a fase do encontro. Aquilo que você estudou na faculdade, aquilo que você fez no curso técnico, vai ter uma hora que você vai para a prática. Vai ter hora que você vai realizar aquilo. E na vida espiritual vai ter um momento que você precisa se decidir. Vai ter um momento que você não pode estar servindo a 2 senhores. Vai ter um momento que não faz o maior sentido certas práticas que nós temos na vida. Quando Jesus falou com a mulher samaritana, vai buscar teu marido. Ah, eu não tenho marido, não. Ele também não é seu, né? Você já teve vários, nenhum é seu. E a mente da mulher se abriu da vida que ela estava vivendo. Sabe, nós não temos condição de viver nas práticas do mundo. Não podemos estar trocando de relacionamento como se troca de roupa. Não podemos estar discriminando, agredindo, indo contra, prejudicando, deixando a ira tomar conta de nossos corações. Não podemos estar criando problemas com vizinhos, com amigos. Se depender de nós, devemos seguir a paz com todos. Porque uma hora precisamos resolver a nossa vida espiritual. A renovação da nossa mente. Nossa, realmente eu posso ter um encontro com Cristo? Realmente eu posso mudar de vida? Realmente eu posso servir aos outros?
Eu posso deixar de ter preconceito, posso deixar de ter racismo, eu posso me aproximar das pessoas que eu acho menos afortunadas, eu posso amar de verdade o meu inimigo. Isso é grandioso, mas isso só é possível se de fato renovarmos a nossa mente. Na batalha espiritual, os nossos desejos, os nossos conceitos, as nossas vontades não valem, tá? É interessante, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu acho muito interessante. Você vê dois velhinhos juntos, de mão dadas, não é? Às vezes abraçado, e você olha assim e diz: nossa, que lindo! Eles têm 50 anos, 55 anos de casado, ainda estão de mão dadas, eles ainda estão abraçados. Mas olha só, se você perguntar àqueles velhinhos quantas vezes eles tiveram que se perdoar, quantas vezes, mesmo chateados, aborrecidos, brigados, eles tiveram que dar a mão, quantas vezes com sentimentos ruins eles tiveram que se abraçar, você vai ficar surpreso. O quanto eles fez para chegar velhinho, estar de mão dadas e abraçados. Mas se eles ficassem dando lugar ao seu aborrecimento, à sua tristeza, à sua decepção, eles não passavam nem um ano juntos. Não é assim que a vida está hoje? Ninguém está suportando mais ninguém, ninguém está perdoando mais ninguém, ninguém quer conviver mais com ninguém. A renovação da vossa mente. Não deixar que aquela situação tome conta do seu coração, tome conta da sua vida, porque ela vai prejudicar você. Voltando ao método de Cristo de ilustrar as coisas, né, para que nós possamos entender. Não sei quantos aqui conhecem a agricultura ou trabalham na agricultura. Eu vim trabalhar aqui em Rondônia, nunca trabalhei. Tem sido um aprendizado impressionante. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma planta, até ela produzir fruto, tem um longo caminho. Você vai precisar trabalhar a terra, você vai precisar adubar, vai precisar colocar água, cuidar dela. Ela vai precisar da luz do sol. É desse jeito, para finalmente ela dar fruto. E nesta manhã, eu quero dizer para vocês que o relacionamento com Jesus, o relacionamento de fé, de transformação da vossa mente, a renovação da vossa mente, ele também passou por um processo. Nós precisamos ter comunhão, nós precisamos entender a palavra de Deus. Então nós precisamos separar tempo para estudarmos a palavra de Deus. O que a palavra de Deus está me dizendo? Nós precisamos passar tempo orando, precisamos passar tempo em comunhão com Deus. Mas nesta manhã eu quero dizer a vocês que isso não é fruto. Podemos estar confundindo as coisas. Nós às vezes podemos estar confundindo em conhecer a palavra de Deus, em orar, em cantar, em vir para o culto. Nós podemos estar confundindo isso com fruto. E isso não é fruto. Isso é adubo. Isso é água na plantação. Isso é o sol da justiça na planta. Mas isso não é fruto. Precisamos abrir nossas mentes. Porque a palavra de Deus diz que o fruto do Espírito é paz. O Espírito do amor é benignidade, é mansidão, é domínio próprio, é temperança. Nesta luta da carne com o Espírito, ambos vai ter o seu fruto.
Os frutos da carne é concupiscência, é inveja, é idolatria, é porfias, é ciúmes. Então, aquilo que sua natureza está produzindo mais, aqueles ramos que saem da batata do seu coração, ele vai se apresentar. E aí ele vai se apresentar como fruto da carne ou fruto do Espírito. Precisamos renovar a nossa mente e precisamos entender. Olha, eu estou aqui orando a meu Deus. Eu estou aqui indo para a igreja. Eu conheço a palavra de Deus como ninguém. Mas continuo agredindo o meu vizinho? Continuo brigando com as pessoas ao meu redor? Continuo vendo e fazendo coisas que não é do Espírito? Continuo achando que não tem nada demais eu ter determinados atos, ouvir certas coisas, não vestir de certa maneira? Precisamos abrir nossas mentes. Porque a palavra de Deus diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Foi Jesus que disse: aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O nosso orgulho, a nossa avareza, a nossa inveja, o querer ser mais do que outro, o viver uma vida de qualquer jeito, não faz parte da fé cristã. Professar a respeito de Cristo e viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, achar que nós somos dono de nossa vida, não faz parte da fé cristã. A fé cristã exige de nós que nós tenhamos uma outra postura. Exige de nós que nós lutemos. Exige de nós que nós travemos a batalha contra essa batata do pecado que está em nós. E como Lucas diz, dia em dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Foi desta forma que Jesus colocou. É desta forma que está na palavra de Deus. Agora olha só que coisa maravilhosa. Isso é grandioso. E isso é algo assim que é muito importante. O mundo colocou por aí que o importante é ser feliz, né? Não importa o que você use, não importa o que você beba, não importa com quem você está, isso e aquilo, o importante é ser feliz. Não importa o que você faça. Mas cadê a felicidade do mundo? Onde está essa felicidade? Porque cada dia que passa, a gente vê no mundo pessoas tão deprimidas, pessoas tão tristes, pessoas tão doentes, pessoas necessitando de abraço, de aperto de mão, de carinho. E não importa quantos milhões ela tenha, não importa se ela chegou a ser PhD, existe uma dor, existe uma tristeza. E aqui eu quero parar e contar para vocês uma história que aconteceu em São Paulo. Meu filho está aqui comigo. Ele veio de São Paulo, está passando um tempo. Foi um menino criado na igreja. Foi um menino que estudou nas escolas da igreja. Só não fez a faculdade. A faculdade ele fez em outro canto. E ele resolveu que a igreja não prestava para ele, abandonou a fé. E ele estava conversando com a gente que ele foi em um show em São Paulo de Joelma. E ele ficou impressionado com o que ele viu lá. Ele viu assim
todo aquele tipo de gente se divertindo, e Joelma cantando e tudo aquilo, mas teve um momento que Joelma parou o show dela, e ela começou a contar que ela estava curada dos seus problemas, graças a Deus, porque Deus que havia curado ela, e ela parou tudo e começou a fazer uma oração. E quando Joelma orava, toda aquela gente colocava a mão para cima e glorificava a Deus. E toda aquela gente, além de glorificar a Deus e colocar a mão para cima, Joelma começou a cantar 2 músicas gospel. Todos eles cantavam e gritavam e diziam graças a Deus. É a necessidade que o homem tem de Deus no mundo. A natureza dele não tem ajudado ele a se encontrar com Deus. E Deus precisa que o povo dele nos dias de hoje seja uma referência. Que o povo de Deus, o povo que ele chamou, Deus precisa que renove a mente para ajudar um mundo carente de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus preencha a vida de cada um de nós e que nós verdadeiramente aprendamos que a verdadeira felicidade não está em ser feliz a qualquer custo, mas em negar a si mesmo. Amém? Vamos orar juntos? Vou pedir a vocês que, por favor, fiquemos em pé para nós orarmos. Nosso Pai amado, verdadeiramente é muito bom estarmos juntos como um povo, como um corpo, sendo que Cristo Jesus é o cabeça. Nós estamos conscientes das nossas lutas, que, Senhor Deus, sem dúvida nenhuma, tem que se agravado nos últimos dias, mas também estamos conscientes que o Senhor é que nos guiará e nos tornará vitorioso. Estamos suplicando que o Teu Santo Espírito esteja nesta igreja, com cada pessoa e cada família que estão aqui presentes, e que em nossa vida, a nossa felicidade seja Te servir. Mais uma vez, rogamos em prol desses jovens. Louvado seja o Teu nome, que nos dias tão difíceis eles escolheram a melhor parte, e que seja Jesus que edifique a vida deles. Nos dá uma semana sobre a Tua proteção, a Tua guia, o Teu cuidado, em nome de Jesus. Amém.